tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao canal JG para mais uma dica. Hoje vou passar uma dica legal aí para vocês, tá? Para você que está aprendendo a consertar eletrodoméstico, certo? Preste atenção nesta dica que eu vou passar para vocês. Dica valiosa, dica para vocês aprenderem a consertar. Tá aí sentadinho, tá querendo aprender, tá pesquisando, então canal JG, dica legal, completinha. Vou passar a dica para vocês, explicar o que foi que aconteceu aqui com esse micro-ondas. O rapaz não teve paciência de consertar ele. Não teve paciência. Ele falou assim, pá, peguei esse micro-ondas aqui, rapaz, ele não estava queimando fusível, ele estava queimando fusível em casa, certo? Então eu resolvi consertar esse micro-ondas. Mas eu vou falar uma coisa para você, me tirou do sério. Não consegui consertar. Quer comprar? Ah, rapaz, não. Não, cara, isso é, olha, vou falar uma coisa para você. Eu tô nervoso por causa desse micro-ondas, entendeu? Então se você tá aprendendo a consertar eletrodoméstico e não tiver paciência, você não vai aprender. Se você não tem o hobby, não gosta, certo? Você não vai conseguir consertar não, entendeu? Então quando a gente quer aprender a consertar qualquer coisa, você vai querer aprender a fazer, então tem que gostar, senão não vai para frente, certo? Então esse micro-ondas aqui, ó, ele certamente não tá ligando, porque ele comprou, tá vendo aqui, ó, falou que tava queimando, 2 magnetron e tem esses 2 capacitores, tá vendo esse fio aqui? Isso aqui era que ele enrolava no fusível. Deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo que ficou torrado por dentro. 2, e esse mais pequeno aqui também, que era, ele falou, tem um que é pequenininho, pô, então ele desmontou e não conseguiu. Então vamos ver como é que tá o defeito desse micro-ondas, certo? E você que está aí aprendendo a consertar, preste bastante atenção e faça marcações em caderno. Só que você tem que ter o que aí? Multímetro digital, multímetro analógico, e ele quer consertar com fio, lâmpada, entendeu? E ele mexe com o carro. Mas eu acho que se ele tivesse um pouquinho de paciência mais, ele conseguia consertar. Mas aí, no caso, ele não teve paciência, né? Mas você tem que ter multímetro digital, multímetro analógico, você tem que ter uma bancada, você tem que ter lâmpada em série, senão você não vai conseguir consertar nunca. E principalmente micro-ondas, você tem que ter um cuidado, ó, bastante cuidado mesmo, porque aqui o choque é forte, entendeu? Então você tem que ter cuidado. Acompanhe direitinho aí e vamos lá para a aula. Agradecendo demais a cada um de vocês que já estão inscritos aí no canal, gente. Muito obrigado. Certo? Obrigado. Você que está chegando pela primeira vez, se ainda não é inscrito, não esquece. Vai aí, ó, cantinho aí, se inscreve, dá um joinha. Não esquece de ativar a opção todas do canal, do sininho ali, tá? Porque toda semana tem vídeo no canal e você recebe as notificações, tá bom? Do YouTube. Agradeço demais a cada um de vocês. Agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir. Primeiro eu vou colocar na lâmpada em série. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar na lâmpada em série, tá? Ó, lâmpada em série. Não bipou e não acendeu. Então esse aqui ele não bica, certo? Vamos ver aqui na hora que eu ligar o que vai acontecer. Se vai acender forte ali. Vou ligar 1 minuto direto. Vamos lá. Bipou e apagou, né? Se ele tivesse algum curto aqui ligando direto, a lâmpada ali já acendia. Mas vamos ver se é isso mesmo que ele falou. Vou tirar os parafusos. Que é um micro-ondas da Panasonic, certo? Micro-ondas da Panasonic, micro-ondas bom. Esse micro-ondas aqui é bom. Então veja só o desespero dele. Ele falou assim, ó, me dá 20 reais e eu não quero nem ver. Mais peça nem micro-ondas nem nada. Entendeu? Então você tem que ter paciência, você tem que estudar direitinho, ver os vídeos. O jeito que a gente está explicando para você, que é para você aprender. É daqui desse lugarzinho básico, simples, que sai o vídeo aí para vocês aprenderem, tá? Dica básica, as dicas são básicas do canal, certo? Que é para você estudar, aprender, quando você for fazer um curso, você já vai sabendo que é alguma coisa, né? Certo? Então é isso, dicas são básicas. Os vídeos longos, tá? Às vezes tem vídeo curto, mas os vídeos, a maioria são vídeo longo. Então, você está no canal JG e esse vídeo vai ser longo. Então, se você tiver paciência, certo? Se você já sabe, né? Você não vai, certamente você não vai assistir, né? Só se for para corrigir em alguma coisa, né? Tem muita gente que corrige. Olha, não é assim não, tá? Tem que fazer desse jeito. E eu agradeço pra caramba. Quando as pessoas me corrigem, eu agradeço muito, porque através das críticas a gente vai aprendendo.
Tem gente que não gosta e tal, sabendo maneirar nas palavras, né? Aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Aqui tem sinal de barata pra caramba aqui dentro, né? Tem umas pezinhas de barata ali. Esse capacitor que tá aqui, ó, é um capacitor antigo, já há bastante tempo, né? Tá aqui, tá enferrujado. Antes de mexer aqui dentro do micro-ondas, nas alta do micro-ondas aqui e aqui, ó. Essa parte aqui é a alta do micro-ondas. Você tem que descarregar o capacitor. Vem aqui, ó, ele já estava lá, ligou bastante tempo, né? Se você ver que não vai encostar aqui na lata, aqui, ó, encostar aqui, o que você faz? Coloca uma chave de fenda assim, encostando na lata, e outra aqui atravessada, encosta, e vai descarregando isso ele fora da tomada, tá? Fora da tomada, você vem, descarrega o capacitor. Um alicate de bico, você vem, tira conectores, desconecta, presta atenção como você está tirando para você não trocar, se não dá problema na hora que você for conectar de volta, vai dar problema, certo? Então preste bastante atenção quando você estiver tirando os fios, desconectando. Tá vendo? Tem dois aqui, ó, esse aqui tem dois e esse é só um. Esse que tem dois sempre junto com o diodo, certo? Vamos ver o que está aqui em curto, que ele ficou tão nervoso e não quis consertar mais o micro-ondas. Meu motivo que eu vou usar, ele deu umas falhinhas aqui, mas eu acho que ele voltou aqui. Esse digital, certo? Digital, escala de continuidade. Vou fazer o teste do capacitor, para ver como é que está o capacitor. Já descarreguei, vamos lá. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, ele bipando ali, acendendo a luzinha. E esse capacitor aqui, ele está em curto, ó. Então ele falava, queimava o fusível, colocava, queimava o fusível, enrolou o fio. Mas, puxa, não tem jeito. Mas esse capacitor aqui está em curto. E ele falou que tinha colocado já outro. Não sei se ele desmanchou outro micro-ondas ou ele quis trazer esse, já tudo já ficou nervoso. Só R$20, então não fica com isso aí. Entendeu? Então você com calma, você, ó. Essa aula aqui, você consegue consertar qualquer micro-ondas. Os testes, quando o micro-ondas não está esquentando, o teste é isso aqui, ó. Teste do capacitor, teste do magnetron. Às vezes tem micro-ondas que faz o teste de continuidade e ele tem que bipar também, certo? Então tem que bipar, ó, de um lado e do outro aqui, ó. Se você não fizer esse teste, você vai colocar a peça nova e fala, puxa vida, por que ele não aquece? Porque você não fez o teste dele aqui e o fusível que está aqui rompeu. Então tem que colocar um novo para que ele possa aquecer os alimentos, certo? Outra coisa, esse aqui está em curto, certo? Esse aqui está em curto. Outra coisa, esse diodo aqui, ó, também faz parte porque o micro-ondas aqueça. Vou colocar ele nas escalas de X10K. Você tem que ter um multímetro analógico, de ponteiro analógico, tá? Olha o ponteirinho ali mexendo, ó. Acho que dá pra ver, né? Dá. Olha só, vou fazer o teste do fusível aqui de alta. Deixa eu ver se tem, ó. Vou colocar a ponteira vermelha aqui, onde a parte de conectar, e vou encostar na lata aqui dentro do micro-ondas, ó. Tá vendo? A ponteira não mexeu, ó. A ponteira não mexeu. Vou trocar. Tirei. Agora vou colocar a ponteira preta aqui e vou encostar aqui em cima, onde eu encostei na hora. Acompanha o ponteiro agora. Tá vendo o ponteiro mexendo? Então esse diodo aqui tá bom. Ele dá leitura de um lado e do outro não. Na escala X10K, certo? Vá marcando, compra, guarda ele, que serve demais para você, certo? Uma dica simples, básica, mas importante para você aprender a consertar no micro-ondas. Se você tiver medo de mexer com energia, então esse negócio não é bom você aprender não, porque aqui a energia é forte, certo? Aqui já foi emendado fio, ó. Olha só, tá vendo? Aqui você pode guardar esses fios quando você aprender, né? Você pode guardar esses fios, porque em vez de estar emendado aqui, você tem o cabo completo, você coloca, certo? Então aqui, por enquanto, só o capacitor que está em curto, legal? Vou tirar aqui os terminais que entram no magnetron. Esse quando está aqui juntinho, beleza, tá bom demais. Mas tem uns que podem estar separado. É bom você fazer uma marcaçãozinha com a caneta, uma parte de baixo, uma parte de cima, para você saber o lado que você vai conectar, certo? Vou voltar pro analógico, o digital. O analógico foi o que passou. Vou voltar pro digital. Escala de continuidade. Teste. Aqui ele bipa normal. Agora quando eu encostar aqui não pode bipar. Tá vendo?
não pode bipar. Então esse aqui, nesse teste aqui, ele tá bom, indicando que tá legal. Mas se esse magnetron tá aqui, foi o primeiro dele, vamos supor que esse micro-ondas tá há 10 anos para a pessoa, então ele já tá esgotando, certo? Com o tempo ele pode esgotar. Ele esgota, aí você tem que comprar um outro. Ou vai no reciclado, compra um, coloca, faz o teste, opa, esquentou. Era um magnetron, entendeu? E ele deu aqui no teste, né, que tá ok, mas pode esgotar com o tempo. Legal? Pronto. Aqui o curto que eu tô achando é só do capacitor. O restante tá tudo ok, certo? O que eu vou fazer aqui? Vou trocar o capacitor. Agora olha só. Olha só isso. Um magnetron. Sabe quanto que é um magnetron desse usado? R$100. Dá pra colocar 180 reais, dá pra vender, certo? Esse aqui, ó, no teste dele, ó, tá vendo? Aqui bipa normal, aqui não pode bipar e nem dar numeração nenhuma. Esse daqui, ó, já tá em curto, né? Então ele tava usando, deveria ter colocado esse aqui. Vamos ver. Ó, esse aqui bipou aqui, agora vamos vir pra cá. Tá vendo? Ali também bipou. Então esse aqui tá em curto. Sabe onde ele tá em curto? Ó? Aqui, ó, nessa partinha aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, aqui, ó, como se fosse uma faísca que saiu aqui dentro. Aqui eu troco a antena dele e ele vai voltar a funcionar normalmente. Compro a anteninha que eu já tenho, a antena, só vou desmontar aqui e ressoldar. A antena aqui ele volta a funcionar perfeitamente. Aí vem o micro-ondas com o magnetron ruim, eu coloco, quanto que eu cobro? 120. Pronto, então aqui ó, tem 120 reais, vou deixar aqui em cima. 120 dele fora a minha mão de obra, tá? 120 é o magnetron. Porque também não quer vir. Isso é fora a minha mão de obra, certo? Agora vamos ver esse outro magnetron. Ele falou, eu tenho umas peças aí, eu te dou. Também, não quero não. Vamos ver esse aqui agora. Aqui ele bipou. E aqui não bipou, tá vendo? Então esse magnetron aqui, ó, tá bom. Aqui bipou. E aqui ele não bipou. Só se ele tivesse voltado, mas no teste também tá ok. Prestou bastante atenção nas dicas, como que é simples. Se você voltar o vídeo, vou assistir de novo no outro dia, vai fazendo a marcação, você aprende, mas tem que ter aparelho para você trabalhar, né? Senão você não consegue descobrir o defeito do micro-ondas, certo? E de outros aparelhos, né, que necessitar. Quando você começar a consertar micro-ondas, com o tempo, estou falando do micro-ondas, né? Com o tempo você vai perceber, sabe o que? O capacitor estufado, você vai olhar assim, nossa, o capacitor está estranho, está um pouco estufado para fora. Ele estando um pouquinho estufado para fora é sinal que ele já está estranho, né? Então certamente ele está em curto. Se não estiver aquecendo ou se ele estiver fazendo um barulhão chato, barulhão alto, né? Então não está legal, porque o micro-ondas ele trabalha no silêncio, né? O barulho dele tem mais aquele silêncio. Não silêncio total, né? Só o número ali da placa passando, não, contando não. Ele tem que dar o barulho aqui da ventoinha, certo? Mas não. Aí ou ele está entrando em curto ou o magnetron. Nesse caso aqui, ele está um pouco estufado. Vamos para o teste. Na mesma escala, certo? Ó, do lado e do outro. Tá vendo ali? E esse aqui está em curto. Vamos ver se está na carcaça também. Não. Certo? Só está em curto aqui, ó. Se você tiver um daquele de ponteiro analógico que eu falei, também você consegue. Vai estudando com o tempo, você aprende como usar o multímetro analógico. Ó, se for fazer o teste com ele, ele vai indicar o curto aqui. O ponteiro vai chegar aqui embaixo. Ó lá. Tá vendo? O ponteiro ali colou, indicando um curto. O curto é encostar no outro aqui, ó. O curto. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Do lado de fora não, do outro lado não. Se você tiver um capacímetro, faz o teste com o capacímetro. Pronto, então esse aqui está em curto. Então aqui eu tenho dois curtos, né? O capacitor e o magnetron. Aqui do magnetron dá para tirar com essa antena. Esse aqui eu tenho que comprar um outro. Quando eu for comprar o outro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar aqui a numeração dele, ó. Aqui ele está 0,70 microfarad. Não sei se vai dar para ver, está bem apagado aqui, ó. 0,70 microfarad. Então você tem que comprar do mesmo. Pode comprar de 80, certo?
Pode comprar de 80. Aqui em cima do micro-ondas é um termostato. Esse termostato ele tem que estar bom e bipando. Se ele não tiver bom, o micro-ondas não liga, certo? Presta atenção aí. Se o fusível aqui tiver ok e ele aqui também ok, ó, tá vendo ali? Bipando, indicando que ele tá bom, tá dando continuidade. Se ele não tiver bom, o micro-ondas não vai ligar, nem esse aqui. Todos os dois tem que estar bom, bipando perfeitamente para o micro-ondas aquecer. No caso desse aqui, ele acendeu a placa porque tá cheio de fio. Aquele fio que eu mostrei para vocês, desse aqui, ó, enrolaram os 3 nele. E só é necessário um desse. Um desse daqui já está perfeitamente. Já dá perfeito para você fazer isso. Acompanhou direitinho? Pronto. Agora eu vou colocar um capacitor, porque o magnetron aqui indicou que estava bom, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo, certo? Vou tirar o capacitor, desparafusei, tirei o diodo e o parafuso, tá? Colocando a mão porque já descarreguei o capacitor. Você viu no começo, né? Então eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar a proteção dele, tá vendo? Aqui. Tirei. Esse que tá nele aqui é de 92. Então você tem que comprar um de 92, né? Se for o original dele, né? 92. Não sei se vai ter de 90, 92. Compra de 90. Certo? Ou um microfarad. Então eu vou tirar esse de 92. Vou fazer esse aqui, o teste com ele. E esse é de 70 microfarad. Então já ficou bem menos, né? Então para teste, para ver se o magnetron tá ok. Para colocar de volta, ó. Tá vendo? Travou ele aqui, ó. Aí você vem, encaixa ele aqui no localzinho onde você tirou. Ele vai ter o localzinho certinho para você parafusar de volta. Dá uma ajustada se for necessário. Você encontre o local do parafuso. Certo? Pronto, ajustei ele um pouquinho. Pego o diodo. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Parafuso. Vou colocar ele ali no local. Com a chave de fenda maior. Se tiver difícil, você puxa ele de volta. O negócio é ter paciência. Se não tiver paciência, não aprende. Paciência de trabalhar e paciência de assistir. Entendeu? Aqui você tem que apertar, não pode deixar ele folgado não, viu? O diodo aqui você tem que apertar ele bem. Por quê? Porque ele faz parte que o micro-ondas aqueça. Se ele ficar folgado, o micro-ondas vai aquecer, vai parar, vai aquecer, vai parar. E se tirar ele, experimenta aí. Tira ele ou se aquela caixinha branca que tiver aqui, você tirar ele para ver. O micro-ondas não vai aquecer. Então sem o diodo, o micro-ondas não aquece. Ok? Então ó, vou colocar ele aqui do lado. Tá doido de colocar a mão aí? Já está descarregado o capacitor. Entendeu? Antes de colocar a mão aqui, tem que descarregar o capacitor bem antes. E esse que tem 2 fios, lembra do começo que eu falei? Tá do lado do diodo. Esse aqui que tá sozinho, tá do outro lado. Ele fica ali quietinho. Coloca a mão nele para você ver. Tá ali quietinho. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou conectar. Você quer que eu levar, é? Conectei tudo aqui, do jeito que eu mostrei para vocês. Você viu aí, né? Aqui eu vou consertar, vou colocar um cabo novo. E aqui vou trocar e colocar um fusível normal, né? Porque aqui tá cheio de fio. Então vamos lá. Colocar ele para cá. Vou abrir a porta do micro-ondas. A luz de dentro acendeu. Vamos ver se a ventoinha aqui vai girar. Parar a ventoinha e vou fechar a porta. Tá vendo? Ela rodou e parou. Não, a luz aqui pode ter acendido, mas bem fraquinha. Tá vendo? De novo. Ali, ó. Fechar. E essa claridadezinha parou. Vou ligar ele aqui. Vamos ver se a luz vai piscar e apagar. 1 minuto. Vamos lá. Piscou e apagou. Certo? Se ficasse forte, tinha curto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar a água. Está no 220 agora. A energia daqui é 220. Vou colocar a água. Vou fazer o teste para ver se tem algum curto, né? Se vai queimar. Se vai queimar fusível. Se queimar fusível, pode ter problema na chave da porta. A chave da porta também costuma queimar o fusível, né? Ou o relé da placa. Vou pegar a água que eu vou colocar. Aqui, ó. Vou tirar da tomada, esqueci de falar para vocês. Vou tirar da tomada e quando chega micro-ondas assim curto eu ia esquecendo. Tá vendo aqui, ó? Disjuntor? Disjuntor eu coloco no local do fusível. Eu vou tirar o fusível para mostrar para vocês.
tirar o fusível fora da tomada. Sempre falando, fora da tomada. Vou mostrar pra vocês. Ó, os fios que ele enrolou. Ele enrolou 2. Ó, certo? Vamos ver como é que tá esse fusível. Tem vezes que a pessoa faz isso e o fusível tá bom. Vamos ver. Vou ligar novamente. Vou fazer o teste do fusível. Vamos lá. Tá queimado mesmo. Tem gente que enrola para vou deixar ele mais forte. Mas esse tá queimado mesmo. Vou pegar aqui, ó. Tá ligado, ó. Show pra cá, ligou. Se tiver curto, o que vai acontecer? Ele vai disparar. E juntou aqui, tá, dispara, entendeu? Pra você que tá queimando o fusível. Certo? Então, você pegando o disjuntor, fazendo isso aqui. Se tiver curto, ele dispara. Dispara. Aí evita de estar queimando o fusível. Entendeu? Agora vamos lá. Aqui, acendeu normal. 1 minuto. Vamos ver se vai ter curto. Ó. Acionou normal. Tá vendo? O magnetron ativou. Então aquele magnetron tá bom. Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. Depois que eu arrumar isso aqui, eu vendo ele, sabe por quanto? 250. Olha aqui. Entendeu? Vai fazendo a conta. Tem gente que fala assim, não dá pra ganhar dinheiro não. No reciclado, gente, tem coisa boa demais. Tem micro-ondas, tem chapinha com cabo quebrado. Tem secador de cabelo com cabo quebrado. Panela de arroz só com o termostato quebrado ou a lâmina torta. Entendeu? Tem micro-ondas novo lá que tá somente com o fusível de alta, que rompeu. Aí fala assim, não tá, liga tudo normal, mas não esquenta não. Quero lá isso, mas não. Você vai, compra, coloca lá e volta. Pronto, ganhou. Que você vai gastar uns 10 reais, vende por 250, ganhou 240 reais. Certo? Se você tem uma boa freguesia, trabalha certo, direitinho, com honestidade, meu amigo, faz isso e depois você me responde aí, tá? Se não dá dinheiro aí na sua região, se não tem ninguém próximo, ou mesmo se tiver, cada pessoa trabalha do seu jeito. Depois você fala. Eu tenho certeza que depois você vai falar, puxa, se eu soubesse tinha feito isso antes. Igual eu me arrependo até hoje. Vou abrir aqui, bota. Vou buscar, pegar água aqui, ó. Ó. Quente, certo? Quentinha. O que é que eu vou fazer só aqui? Dar uma limpada nele aqui, que ele tá um pouquinho amarelado por dentro. E vou colocar para vender. E aqui, ó, eu coloco ele para vender, ele não fica uma semana não. Não fica uma semana, eu coloco amarelado aqui, bem desenhado e o preço ali, 250. Nossa, moço, quanto tempo de garantia? 3 meses de garantia. É rápido para vender, certo? Então é essa a dica de hoje. E as dicas que tem no canal, todas dicas boas demais para você aprender a consertar eletrodoméstico. Uma aula dessa, gente, é uma aula que em curso você é os custos de 500, 600 reais. Olha só, quanto se você pedir queria só uma aula, quanto será que você ia pagar numa aula dessa? E aqui grátis. Só passar e se inscrever, compartilhar o vídeo para outras pessoas, que ajuda também outras pessoas e ajuda aqui a gente do outro lado. Legal? Se você não é inscrito, não esquece, dá o joinha, vai lá e se inscreve. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até uma próxima dica do canal JG. Valeu!